Mensagem do dia 19 de junho de 2001. Toda a existência de Deus está em nós. Se estamos vivos, é por Ele. Sem Ele, nada poderia viver. Como também os filhos, sem os pais, não teriam como nascer. Então, tem que ter os pais para se ter os filhos. O mesmo processo foi comigo, Jesus. Se o Pai Eterno não existisse, como eu, Jesus, teria existido? Mas precisei ter também uma mãe, assim como o marido precisa de uma esposa, se quiser ter os seus filhos. É um relacionamento fraterno e cheio de amor. Pois como poderiam um homem e uma mulher vir a ter os seus filhos, os dois estando com ódio? Uma criança nasce pela aliança dos dois. Unirem-se para obterem seu primeiro fruto do ódio não podem, mas do amor sim. E o amor de onde veio? Respondam-me, incrédulos. Jamais conseguirão, porque em vós só existe desejo carnal. Já quem crê em mim, faz do seu lar um ninho cheio de amor. Então, nascem os filhos, crescem, e depois cada um procura sua parceira ou vice-versa. E seguem a lei que foi dada, o casamento, porque o que Deus une, jamais um homem pode separar. O casamento de homem com homem é um ato diabólico, vergonhoso, sujo e imundo. E o mesmo é de mulher com mulher. Ambos cairão no inferno. Como pode a ciência não enxergar isto? Para quem estuda, pode ver que não é possível ligar dois fios positivos para se obter energia ou dois negativos. Tudo para funcionar tem que ser estudado primeiro. Por exemplo, a nova tecnologia vem de uma invenção do homem. Por isso deixei. Agora, conhecer os mistérios, esse procedimento só é dado por alguém, e este sou eu, teu Criador. Vejam que tudo que está no céu e embaixo na terra, quem o criou não foi um homem comum, e sim eu. Assim como criei o primeiro homem e a primeira mulher. Mas os cientistas, a maioria vem dizendo que os homens vieram dos macacos. E os macacos, quem os criou? A cada espécie de animal dei o seu jeito de viver, e eles me entendem. Porém, o que está sendo mais difícil é só a raça humana. Esta sim é a que mais me ofende, porque entre os animais não se vêem dois machos ou duas fêmeas procurarem ter seus filhotes. Mas o homem já passou dos limites, e pelo que vem fazendo é o fim desta era, pois jamais permitirei ter o mundo como o diabo quer. Tudo isto que vem ocorrendo é porque o diabo põe a sua marca. É na má administração, é nos atos conjugais, é na indisciplina, é na injustiça, é na miséria humana, é na sujeira, é na inveja e no ciúme. É isto que ele quer, achando-se que é um Deus. Seu Bento fala: Jesus querido, o Senhor poderia me dizer, se for possível, como é que o Senhor suporta ao ver tudo isto? É por causa da minha misericórdia. Tenho vocês como minhas primícias, mas se eu for arrancar esses intrusos antes do meu tempo, podem vir junto vocês também. Então, só farei isto quando chegar o momento certo. Aí sim vocês serão arrebatados. Com isto que vou fazer, nenhum dos filhos da luz será machucado. Jesus. A gente pode ver que desde quando Jesus esteve na terra, ele sempre falava das promessas dele, né? Das suas leis, mas ele não falava só sobre suas leis. Quando ele tinha, seus afazeres, no seu tempo, ele sempre andava com os pobres, com os necessitados. Ele sempre pedia a um ao outro, né? Dava o exemplo para nós ajudar aqueles que têm necessidade. Ele não só falava das leis deles e ali ficava parado ou se deitava e pronto. Não, Jesus fazia isso para dar o exemplo para nós. E um ponto aqui que Jesus manda um recado
E nós também, de vez em quando, sempre temos que falar sobre esse assunto, porque as pessoas vão se acostumando com isso que está acontecendo, né? Infelizmente, tem pessoas que a gente conhece. Esse pedacinho aqui. O casamento de homem com homem é um ato diabólico, vergonhoso, sujo e imundo. E o mesmo é o de mulher com mulher. Ambos cairão no inferno. Então as pessoas que estão, tipo, passando um pano quente, como se diz, né? Ou fingindo que isso não está acontecendo, né? Com um da família, as pessoas sentem pena. Mas olha aqui, se a pessoa não corrigir, os dois vão para o inferno. É Jesus que está falando. Isso já está na Bíblia. Não é só as mensagens. Então muitas pessoas vão passando a mão na cabeça, né? De um, de outro. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu não posso julgar isso. Mas é Jesus que está falando. Não é nós que vamos julgar ou estamos julgando essas pessoas que estão fazendo isso. É Jesus que está alertando. Vão para o inferno essas pessoas. Não tem perdão, a não ser que se arrependam antes, né? Mas hoje, nesse programa, eu queria falar e mostrar para vocês uma situação que isso já vem levando a quase 4 anos, que a gente conhece aquela família de Pissarras, né? Dona Cida e sua filha, seu filho, a sua família, né? Com seus netos. Terça-feira eu estive lá. E há alguns tempos atrás a irmã Carminha comentou comigo que ela teve que passar umas noites dormindo dentro da igrejinha. E eu fui lá dar mais uma olhada terça-feira e vi a situação, né? Como é que está a casinha dela por baixo, né? Então é uma piedade, como a gente se diz, né? A gente sendo ser humano, a gente visitando e conhecendo a pessoa como é que ela é, de sempre ajudar também quando as pessoas precisam, ela está ali pronta para dar uma palavra de conforto, para acolher na igreja, para ensinar também o que ela aprendeu, que nós devemos, né, que ela não tinha nada daquilo que ela tinha na casa, um quadro, uma imagem, ela não tinha nada, então ela acolheu isso tudo, ela aceitou, né? Hoje ela está rezando o terço com a sua família, ensinando. A gente vai lá, quando eu vou com a irmã Carminha, sempre estão andando bem vestido. Então eu pensei, então nós temos que fazer algo por ela, né? Porque ela já está demonstrando há muitos anos já que ela está mudando de vida, que ela quer servir a Deus, como está servindo, né? Já há quase 4 anos. Então, como Jesus fala, cuida do que é meu, que eu cuido do que é teu. Eu fiquei pensando, assim como aconteceu com nós há muitos anos, o pai sempre se dedicando para as coisas de Deus, e Deus foi tocando nas pessoas para ajudar, né? O pai chegou a ganhar uma casinha, né, de outra pessoa, né, que por ele não tinha condições na época. Então isso tudo passa na cabeça da gente. Hoje eu tenho a minha casa, eu tenho tudo que eu preciso. Para que eu vou pensar em fazer ou adquirir outra coisa para mim? Se Deus fala, o que nós temos já é o suficiente para nós. Então, se nós pudermos, né? Isso eu digo assim, não é para todos. Isso é para quem sente no coração de, quando vê uma situação dessa, em ajudar, né? Não importa a quantia que vem, né? É uma coisa simples também que eu pretendo fazer com a irmã Carminha. Nessa terça-feira agora eu estive lá, até eu bati umas fotos para vocês verem a situação dela. A Del, a Di, não sei que está cuidando ali, para botar as fotos para vocês terem a noção aonde ela mora. Pode ir botando as fotos ali para as pessoas verem da situação que ela está ali. Tá, a irmã Carminha, ela faz, a gente leva lá alguma coisa para ela comer, a gente come sentado em cima da cama dela, onde ela dorme, né? Então ali por trás da casa dela, toda a água da sujeira, do banheiro, da pia, fica embaixo da casa. Porque onde eu fiz a igrejinha foi aterrado,
Nos fundos, o vizinho do lado de lá agora, montar o tijolinho ali, a casa de tijolinho, é um banheiro. O vizinho também aterrou, então a água toda que vem de um lado e de outro fica embaixo da casa dela. Até esses dias daí cedeu o chão da casa dela, o filho dela entrou lá para baixo, disse que se molhou todo, ó. Aí vocês vê a água que está, imagina com essa chuva, né? Eu fico pensando. Então essa água tudo ali, ela é água escura, é água do banheiro, é água de tudo ali, né? Então ela dorme bem ali onde está essa água. Em cima é o chãozinho de madeira com as frestas, tudo aberto. Então a cama dela fica em cima daquilo ali. Então é uma situação que a gente sendo um ser humano, né, de coração mole, coisa assim, a gente não consegue ver essa situação, né? A gente sempre todo mês ir lá visitar ela e não fazer algo por ela. Essa geladeira já foi uma doação também daqui, a gente levou lá para ela, que a geladeira era ferrugem puro. Essa porta que vocês estão vendo tem as aberturas do lado que saiu daqui também, eu levei para lá, tá ali. Então essas aberturas vai servir para uma casinha de madeira que eu pretendo fazer. Então só está segurando essa foto aí agora. Então esse chãozinho da frente também mandemos aterrar. Então abaixo da casinha de madeira que está esse buraco. Então não tem como aterrar aquilo ali. Então eu pretendo fazer essa meia aguinha aqui na frente, onde está essa telha amontoada que também já vai servir para a casinha. Então eu vou fazer a meia aguinha ali, nesse chão firme, seco. E aí a gente bota os móvelzinhos dela, do filho dela, para a casinha nova. E a gente desmancha aquilo que está atrás. E a gente aterra tudo aquilo que está lá atrás, para sair aquela lameira, aquela água lá podre, né? E é interessante que eu comentando aqui com o Alex, essas fotos que eu bati foi terça-feira. Eu fui lá para antecipar as coisas, né? Eu comprei tijolo de concreto, os ferros, e comprei os tubos para fazer a fossa. Que eles tudo ali que moram ali não tem fossa, corre o céu aberto assim, né? O esgoto. Então eu comprei a fossa e os tijolos e o ferro. E passei meu cartão. Fiquei pensando, as pessoas estão sempre ajudando, né? Isso aí depois entra. Interessante, eu comentando com o Alex, né, que Deus não dorme, né? E isso serve para todos. Aqueles que doam para um pobre é emprestar para Deus. Tem esse ditado, né? Quando eu cheguei no outro dia, terça-feira, o Alex, né, vem e dá um envelope que a pessoa lá a cidade lá, Porto União, né, mandaram para o Eugênio para entregar para mim para ajudar. Então é interessante isso, que o dinheiro que eu passei lá, o cartão dos tijolos, do ferro e do tubo da fossa, é o dinheiro que na terça-feira, no outro dia, já mando pelo Eugênio o dinheiro que eu ajudei lá, né? Claro que eu sabia que isso de uma hora uma outra ia vir, mas não a gente pensar assim, mas se eu der, vai fazer falta para mim. Não, isso a gente já está acostumado. O pai já deu muitos exemplos, né? Como aquele exemplo que ele foi na farmácia, ajudou aquela pessoa que não tinha condições. O pai foi lá para pagar e já estava pago, né? Então, tantos outros exemplos. Então, não faz nem um pouquinho de falta quando a gente faz para um próximo, quando a pessoa não pode, não tem condições. E quanto mais uma pessoa que quer estar mudando de vida e ajudando também o próximo, né? Que ela vai ali, acolhe, ela diz que quando chega uma pessoa que precisa de um pacotinho de feijão, de um arroz, ela está ali guardado com ela, que a gente deixa tudo com ela, né? Então ela vai e dá para aquelas pessoas que estão precisando na hora ali, ela faz esse papel para nós. Então não deixa de ser um mínimo de nós tudo, né? Para mim seria muito o que eu posso fazer, o que eu fiz com a igrejinha, dar mão de obra, né? Eu com o Edmar, mais alguém, né? Sempre vai lá e ajuda a construir. Então, como vocês ajudando com um pouquinho, para a gente poder fazer essa casinha para ela sair daquela sujeira ali que ela está, vai ser bem-vindo. E como eu disse, não é para qualquer um, dando para um pobre é emprestar para Deus, né? Sempre Deus está olhando para esse lado. Então, o que a gente sempre comenta, tudo o que a gente precisa, Deus já deu para nós. Então não precisamos pensar para o futuro, né?
Não, mas eu tenho que guardar o dinheiro para mim ter ainda aquilo que eu gosto, ou uma coisa supérflua, né, que não tem muita necessidade. Então, o que nós devemos fazer daqui para frente é fazer as nossas orações, fazer o que Deus está pedindo e ajudar o próximo quando a gente tem, né, capacidade de fazer isso. É o melhor que a gente pode fazer. É isso o recado que eu de passar. Obrigado.